Olá, meus queridos irmãos, voltamos aqui de volta com a série Diabo Homem e um ser espiritual que existiu de Adão até o juízo. E que desde Adão, segundo os livros apócrifos, que tenham números, cronologias, números, milênios, o segundo livro apócrifo de Adão e Eva diz que de Adão até Eva foram 5 milênios e meio. Da perfeição que Deus fez Adão perfeito, que estava lá no paraíso, segundo os livros apócrifos, diz que Adão era perfeito, falando literalmente com os números físicos, literalmente tempos físicos, que o lado espiritual que os livros apócrifos mostra é que ele ficou perfeito, falando literalmente, 30 anos no paraíso. E esse número 30, 3 décadas, traz conhecimento de números, cronologia, calendários, e vem vindo tempos em tempos, chamado décadas, milênios. E séculos, e aí por diante. Então, Deus disse para Adão, no livro de 1 Adão e Eva, que ele voltaria com 5 dias e meios. Como eles eram terrenos já, eles tinham um pouco da eternidade, da perfeição, que eram semelhantes a Deus, que tinha poder de criar também. Eles eram para criar filhos espirituais, que temesse a Deus, que obedecesse a Deus. Seria filhos espirituais somente, mas ele cria sim um filho espiritual, mais Eva e Adão. Mas esse filho que eles criam quer ser semelhante a Deus. E é este ser que nós estamos falando, um ser chamado, no português Brasil, e traduzido, adversário, obstáculo, que muitos falam, ensinam aí, que foram os homens maus, carne terrena, natureza terrena. Que a natureza terrena era chamada de diabo. Então, eles entenderam que era 5 dias e meio. E eles ficaram tristes, diz o livro, o primeiro livro de Adão e Eva, que passou 5 dias, nada, 5 dias e meio, nada, e eles choraram, querendo voltar de novo para o estado perfeito. Porque vinha o sol, vinha a lua, quando era de dia, eles estavam alegres. Quando era noite, diz os livros apócrifos que eles tinham medo, por causa da escuridão. E eles, quando era noite, a moradia deles era uma caverna chamada Caverna do Tesouro. Isso fora do paraíso, Caverna dos Tesouros. E eles entravam na caverna à noite. E quando eles viam o sol ao amanhecer, eles tinham medo, pensando que era o próprio Deus. Diz os livros apócrifos, o primeiro livro de Adão e Eva. Os 5 dias e meio se passou e nada. E Deus, Yahushua, a palavra veio porque ele tinha intimidade na perfeição. Deus falava com ele, diz o livro de Gênesis, na variação do dia, tinha uma intimidade. Estava com ele ali todas as horas, todos os momentos, todos os tempos. Eles eram eternos. Mas no momento que eles são lançados fora, passam a ser terreno, natureza terrena, diabo homem, por isso a série. Deus falava somente através da palavra. E Deus disse a eles, olha, vocês não entenderam, não são 5 dias normais seus terrenos, não é seu tempo terrenos, mas são tempos maiores, chamado milênios. Você e a sua família, a sua descendência vai voltar com 5.500 anos. E eles entenderam. Por isso que ele viveu quase 1000 anos.
Não tem nenhum livro apócrifo dizendo quantos anos Eva viveu, mas também ela teve uma eternidade, para que os irmãos entendam. Os irmãos podem ler o primeiro livro de Adão e Eva, só para quem acredita. Agora, quem não acredita, também respeito. E entrando agora direto à pista, eu falei isso para que os irmãos entendam. Porque eles eram perfeitos. Tácito e Suetônio, os colonistas da época, eles falaram um pouco sobre o homem do pecado, o homem filho da perdição, e que o apóstolo Paulo, que estava naquele momento perto e viu esse homem perto, no momento das suas vidas físicas, biológicas, ele escreveu. E Tácito e Suetônio confirmam a história dos acontecimentos que foram reais, que não foram inventados pela Roma, pelo Flávio Joséfo. E o que o apóstolo Paulo disse? Eu quero ler o capítulo 2, fique à vontade, 2 de Tessalonicenses. Esta é a 9ª parte. Diabo, homem, e um ser Satanás que existiu. Eu quero fazer em várias partes, essa série vai ficar maior. Vamos decifrar isso, mostrar a vocês a veracidade da história, que é real, verdadeira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que tem o título, a hípefe, que eles dizem, título, né? Porque a gente aqui estamos aprendendo também. Às vezes a gente erra nas palavras, às vezes a gente fala alguma palavra que é um pouco difícil, ou a palavra que é difícil a gente erra. Até a palavra fácil, nós estamos aprendendo aqui. Ele diz assim, no título, sobre a vinda do Senhor. A vinda aqui era espiritual. Não quero entrar nesse ponto, mas vamos lá. Isto está sendo escrito antes da destruição de Jerusalém. Isso quer deixar bem claro, que está perto. Isto aqui está escrito lá para o ano 50, ou 53, ou 52, depois de Cristo. Não é como Jerônimo afirma aí na teologia moderna, o pai da igreja deles, da instituição lá, da igreja instituição física, pedra, que foi escrito depois do ano 100, depois de Cristo. Isso não é verdade. E eu vou provar isso para vocês. Ele diz, ora irmãos, e rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ponto final. Esse perto não era de um dia para o outro, que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, aos irmãos, mas seria de 12, 24 meses, 1 ano, 2 anos, por isso que ele está dizendo perto. Preste atenção. E ele diz, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 3 diz, e ninguém de maneira alguma vos engane. Então tinha alguém lá nesse tempo, lá para o ano 50, 51 ou 52, até 53, porque em 54, este que ele falou aqui, o homem do pecado, versículo 3, o filho da perdição,
Em 54, ele, que o apóstolo Paulo chamou de filho da perdição, chamado no latim de Claudius Germanicus, ou Nero Claudius Germânico Augustus, ele passou a sentar no trono. Passou a governar o Império Romano no ano 54, depois que seu tio Claudius foi tirado de uma forma trágica. E o apóstolo Paulo, além de falar de Nero, ele vem falando daquele que antecedeu ele, Claudius, Augusto Claudius, seu tio de Nero. Venha comigo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes que venha a apostasia. Então tinha que vir primeiro a apostasia para que esse homem se manifestasse. Tinha que vir primeiro a apostasia e veio. É só nós ler as cartas chamadas Paulinas, que nós vemos muitos irmãos ali no ano 33 para frente, que eles passam a reinar em vida. Eles reinam 30 anos. Até o ano 70, eles estão reinando 30 anos. Aquilo que eu falei lá do paraíso. Por isso que eu fui lá na 8ª parte, para que os irmãos entendam que significava um sinal de perfeição, de eternidade. Então eles reinam 30 anos em vida, vivos, na vida do corpo, na alma. Mas veio sim, a gente vê o livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos podem ler, eles ensinando coisas terríveis. A gente vê o apóstolo Paulo ali, a gente vê várias passagens, Márcio, Simão, fazendo muitas apostasias. Tudo está acontecendo antes de o Nero, o homem do pecado, assentar e ascender o trono no Império Romano. E ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui os irmãos em graça e os sistemas religiosos, teólogos, exegese, que jogam isso lá para frente, para o futuro incerto, que em 2000 fizeram também, que ia acabar o mundo. Hollywood, os filmes, 2012, a destruição do mundo cósmico, aquele negócio todo, né? A gente já sabe. A maior tribulação. Aí veio Emmanuel Macron, aí veio George Bush, aí veio Hitler, depois veio Mussolini, aí vem vindo esses homens, aí foi falando, é isso aí, é esse, e sempre errando. E sempre vai errar daqui para frente. Eternidade. Porque ele já veio. E aí os irmãos em graça dizem não, que foi o general Tito. Porque foi o general Tito que invadiu Jerusalém. Aí os irmãos do sistema dizem não. O anticristo dos preteristas completo foi o Nero. E eu quero confirmar para vocês aqui que foi o Nero. Aí uns dizem não. Foi o general Tito que entrou lá em Jerusalém, derrubou o templo lá em Jerusalém e sentou lá dentro do templo. Mas aonde está escrito que ele sentou lá no templo? Aonde está escrito que o general Tito estava se querendo se parecer Deus, como o apóstolo Paulo está dizendo? Preste atenção.
Aonde está escrito em qualquer livro aí, você pode mostrar aqui e refutar o canal, que depois nós vamos dar a resposta. O canal Yahushua ainda para sempre. Aonde que o general chamado Titus, filho do Vespasiano, que era de outra família, de outra dinastia, chamada Flaviana, aonde está escrito que ele sentou lá no trono e estava pedindo adoração para ser Deus, porque o trono, o templo estava lá. E quero dizer também ao sistema aonde que está esse templo que vai vir no futuro, que ele vai sentar lá. Onde é que está o templo, meus irmãos? O templo da Bíblia. Só se for a mesquita de Alá. Aquela que está lá na terra chamada Israel. Que ele vai sentar lá lá. É tudo contraditório, é falácia dos ensinamentos. Então, é uma história passada. É um livro que passou. Já aconteceu. Já foi narrado, já foi confirmado pelas histórias. Porque não será assim antes que venha a apostasia. Já veio. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. É o Satanás de rabo que vai vir entrar nos presidentes aqui na República. Não está falando de repúblicas. Não está falando da República que os bárbaros em 476 acabaram com o Império. Os hunos, os triunos, que eram europeus, que estavam hoje num lugar chamado Europa, Alemanha, França, Inglaterra. Os bárbaros acabou com o Império Romano. E hoje a Europa tem os fragmentos dos bárbaros. Ficaram os fragmentos. Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, China, Japão, todos esses era conhecido outrora como os bárbaros que se reuniram todos e foram contra o império chamado de Ferro e acabaram no ano 476. Então não existe mais império, acabou. Existe a representação da terra, que é repúblicas federativas de cada país. E se manifesta o homem do pecado. Assim nem que, olha, ele está querendo parecer Deus, versículo número 4. Está querendo parecer Deus. E diz que vai assentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Quem queria parecer Deus? Era o general Tito? Não era. Eu quero falar isso para vocês depois, porque eu já li a história do imperador Titus. E Roma, outrora, falava muito bem, porque era um jovem destemido. Ele foi colocado para invadir Jerusalém, para trazer justiça. Ele foi direcionado a fazer aquilo porque era juízo de Deus sobre as almas dos ímpios que não tinham entendimento, não é que não tinham Espírito de Deus, que não tinham entendimento que aquelas almas seriam purificadas. E ele colocou a dinastia Flaviana para fazer justiça. Permitiu isso. E até no livro dos Romanos, Tito diz que se não fosse o próprio Deus dos hebreus, ele diz, se não fosse o próprio Deus dos hebreus, não é o Deus dos gentios, que ele, mais o seu exército, não ia conseguir entrar em Jerusalém, passar pelas fortalezas, chamada Antônia, que está lá um pedaço hoje, que, na terra chamada Israel, que ele não ia ter força se não fosse o próprio Deus para ajudá-los. Ajudá-los como? A derrotar os hebreus. Você está entendendo, amado?
ele disse que o próprio Deus deu força. Ele estava dizendo a soberania de Deus. Ele estava falando da soberania, do poder do Altíssimo. E é tanto que quando ele entra, ele diz que não era para queimar o templo totalmente. Ele fala para os seus soldados, para a sua legião de soldados, que não era para destruir o templo totalmente, mas que era para conservar. Porque ele estava interessado em levar os objetos sagrados, ouro, prata, e eles levaram para Roma. E aí vem esse ensinamento, que era o general Tito. Aí, além disso, ainda uns aí em graça disse, olha, no ano 81, os filhos da perdição continuou ainda. Aí vai lá no livro de Apocalipse, aquele que faz justiça continua fazendo justiça. Aquele que faz maldade continua fazendo maldade, que é puro se torne mais impuro, que é sujo se surge mais. Os filhos da perdição continuou e continua. Cuidado, meus irmãos. Diabo, homem e um ser espiritual que existiu, Satanás, um ser invisível, sem rabo, sem corpo, sem chifre, sem tridente, sem roupa vermelhas, parecendo os torcedores do Flamengo, os torcedores do esporte, da religião, da mitologia grega, o Poseidon, os Zeus da Grécia. Versículo 4. Porque isso aqui é uma metáfora que o apóstolo Paulo estava dizendo aos seus ouvintes, que este homem não tinha nada de Deus. Ele não tinha entendimento nenhum de Deus e ele queria ser Deus. É isso que está dizendo. Não é que ele está dizendo, olha, esse homem vai lá, vai botar fogo lá no templo de Jerusalém, e ele vai sentar lá no trono, dizer, eu sou Deus, eu sou o verdadeiro Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a exaltação que ele tinha em seu coração, por ele ser gentílico, idólatra, serviu o politeísmo, era mau em seu coração, era perverso. Ele não queria, ele não acreditava em Deus, ele era um ateu, daquele ruim perverso, e que sua alma tinha que ser purificada. Era isso que o apóstolo Paulo está dizendo, um filho da perdição. Ele se opõe, ele fala a verdade, ele se opõe. A palavra se opor é estar contra a criação, é estar contra o Espírito, é estar contra o próprio Criador. Ele se opõe ao Criador. Como? Nas partes físicas dele, na alma dele, nas coisas terrenas dele. Ele se opõe no seu poder, no seu trono. Ele se opõe contra tudo que se chama Deus, que se chama Yahweh. Por isso se assentará. Ele quer ser Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses. E ele continua, versículo 5, não vos lembrais dessas coisas que vos dizia quando ainda estava convosco, ponto de interrogação, agora vos sabeis que o detém. Agora vós sabeis o que o detém. Aí os teólogos, quando eu estava lá no sistema, eu ensinava isso aqui também. Os que o detém. O que o detém, o anticristo, que o apóstolo Paulo está dizendo, o sistema, os filósofos, os teólogos, os que gostam da teologia moderna, bacharel em teologia, exegese, se dizem que usam aqueles anel, né? Eu sou o conhecedor de Deus 100%. Ensinam que vai ser o próprio no futuro, certo? Futuristas, que será o próprio Espírito de Deus que vai estar aqui na grande tribulação, que vai deter o anticristo
até a volta de Jesus fisicamente. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí eles vão para o debate, será que o Espírito Santo vai estar atuando aqui na grande tribulação junto com Satanás, com o anticristo? Mas está dizendo que vai deter. Não, não é isso, meus irmãos. Isso é terrivelmente evangélico. Nem que eu tenha contra nada os irmãos, pessoas que estão dentro do sistema chamado evangélico. Ele está dizendo, ele está falando que tinha um que estava no trono antes dele. Pegou o pensamento? Ele está dizendo que tinha um no trono antes dele que estava detendo ele e assumiu o poder. O poder de ser imperador, de governar Roma. E agora, vós, está dizendo a eles, vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E a ser manifestado quando? No ano chamado 54 depois de Cristo. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, já estava operando lá. Somente há um que se agora resiste, até que do meio seja tirado. Olha, vou repetir. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora resiste. Quem era? Estava falando do imperador, estava falando do seu tio. Era Cláudius, que até do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Não é que Deus lá em 70, no ano chamado 70, não é 1970, que aqui isso é metáfora que ele está usando, figura de linguagem, que Deus mandou fogo, saiu fogo lá da boca de Deus, que irmão entende assim, né? Literal. Né? Tem que ler a Bíblia literalmente, profeticamente, simbolicamente. Que Deus mandou fogo, saiu fogo da boca de Deus, Deus botou e devorou eles tudo com fogo. Não está dizendo metáfora, estava dizendo sobre a vinda espiritual, justiça que caía sobre o tabernáculo na lei. Deus manifestava com uma forma de fogo, de justiça, muitas vezes na lei. É isso que ele está dizendo. Então, ele tinha que ser revelado depois da morte de Cláudio, que aconteceu no ano 54 depois de Cristo. Eu estou usando a história aleatória e a história bíblica. Paralelo de uma e a outra, confirma que a Bíblia é mais do que verdadeira. E a série Diabo, Homem e Satanás, o Ser Espiritual, é para vocês entenderem que existia os anticristo terreno, que existiam os diabolos terrenos, que estava contra Deus, a carne, as almas, que não acreditavam, não tinha entendimento de Deus, que era terreno, chamado de anticristos. O João diz, filhinho, já é a última hora, já ouviste que tem muito anticristos, estava lá já. E existia o homem do pecado, que era um diabo, que era carne, terreno, falando assim, terreno na sua alma, nas suas atitudes, natureza física, e que aquilo que era físico, o ser Satanás que existiu, ele ia entrar, ia de uma forma usar este homem do pecado. E usou. Vamos prosseguir. Porque já o mistério da justiça opera somente a um que só agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca através da sua vinda que foi no juízo. Versículo 9. E esse cuja vinda segundo a eficácia diabo, homem, e Satanás, um ser espiritual. Ô irmão, essa série
eu vou colocar no Plantes. Mas se essa série fosse para a mídia, para os canais independentes, fosse para muitos canais aí que são chamados maiores, com muitos inscritos, ou até mesmo para a mídia interativa, eu creio que ia dar muito entendimento aos irmãos, isso é bem claro. Então, se revelará o único, versículo 9, e a esse é cuja vinda ele é segundo a eficácia de quem? De Satanás. Ele vinha no poder de quem? Do espírito opositor que Eva criou no Éden. Ele vinha numa eficácia, no poder limitado de um ser espiritual, que era chamado nos livros apócrifos de Idabaorte, que era chamado do Deus das trevas, que era chamado nos livros apócrifos do Deus mau, que era chamado nos livros apócrifos o inimigo número 1 de Deus. Ele veio, sim, claro que veio, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira. Não é que estava curando lá, que o Nero veio, nasceu já curando enfermidade. Não, ele veio para mentir. Um poder para mentir. Como aquele que o possuiu fez. Fez ou não fez no Éden? Vem na eficácia da mentira. Com todo engano, da injustiça, para que os que perecem, olha, porque não receberam o amor da verdade. Está falando aqueles que escolheram não ser salvos, não eram filhos, que não tinham espírito de Deus, não escolheram ser salvos, receberam o amor da verdade para que se salvarem. E por isso Deus lhe enviará o quê? Está falando, não é que Deus ia enviar um espírito lá, com a operação do erro, para que creiam na mentira, não. É que está dizendo que aqueles sentimentos carnais que estavam sobre eles, de não acreditar em Cristo, eles iam continuar insistindo no erro, de errar, de não acreditar. Então disse o apóstolo Paulo escrevendo que Deus enviará a operação do erro para que creiam no imperador, para que creiam na mentira, para que creiam no filho chamado homem do pecado. Para que eles. Para quê? Para quê? Para que sejam julgados todos que não creram e a verdade antes tiveram prazer no pecado. Aqueles que estavam praticando a justiça, eles iam continuar praticando a injustiça. Era isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele nasce no ano 54 e é impedido de assentar no trono por causa de Cláudio. Tácito e Suetônio confirma isso. Olha, o imperador Nero ele reina do ano 54 até o ano 67, 8. Mais 8, 68. E comprovam tudo dos 42 meses. Ele nasce numa família complicada. O historiador Tácito e Suetônio diz que ele tem por modelo masculino, ele se inspira em seu tio, que não era coisa boa, que era da família Augustiano, que era Calígula. Se nós lermos a história do imperador Calígula, meus irmãos, só não igualou a ele, a Nero, porque foi chamado filho da perdição, onde o ser Satanás atuou 100% na vida desse homem. E ele tem
por uma mãe chamada Agripina. Agripina tinha sede do poder e fez de tudo para colocar o seu próprio filho depois do seu marido Cláudio, porque Cláudio era casado com Agripina, era aquele incesto fora da lei, eles tinham problemas genéticos, muita epilepsia. E quando Nero nasce, o historiador diz, Tácito e Suetônio, que ele já nasceu sem pai, com 3 anos de idade na sua infância. E a sua mãe Agripina era casada com seu tio Cláudio, da família augustiana, que começou lá com o imperador Cláudio Júlio César. Júlio César. E Cláudio e a sua esposa ou a sua sobrinha, que era tudo família, a mesma casa com Cláudio, sendo tio de Agripina, e tem um filho chamado Britânico. E Britânico seria o novo imperador de Roma. Agripina fez de tudo para colocar Britânico, mas o seu meio-irmão, que mais tarde ia ser o anticristo na Bíblia, o filho da perdição, o homem do pecado, fez de tudo para tirar ele. Olha, meus irmãos, já nasceu assim. Então, quando Cláudio morre, que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 2, ele é tirado, porque estava impedindo. Mas antes dele chegar ao trono, ele já tinha feito barbaridades através do diabo, da carne, da família, da dinastia Augustas. E a Bíblia diz que ele era o homem do pecado. E quando ele vê que